Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero demonstrar aqui para vocês o encerramento regressivo do canino. Então tem uma pequena diferença com relação ao central. Deixa eu pegar aqui. Então aqui eu tenho central, né? Aquele central que a gente já conversou, que eu mostrei as linhas para vocês, né? A marcação dos pontos, tudo mais. Aqueles pontos ABC, depois B, C, D e E. Aquele formato de gota aqui em cima, então, para a gente fazer o recorte expulsivo, e depois o outro recorte aqui na lateral, para a gente fazer retentivo, né? Então, de dentro para fora e depois de fora para dentro. No canino, o que vai mudar? Ao invés de nós termos duas linhas, nós vamos ter uma só vertical, tá? E duas horizontais, então aqui na região da bossa, né? E na região da linha do colo ou da linha cervical. Por que uma linha só no canino e no central duas? Então observem, o central ele tá mais largo do que o canino e ele tem uma região aqui no meio, ó, que é uma região plana. Então a convergência vai se dar para cá e para cá, certo? Então, ele tem uma região plana aqui no meio. O canino, por ele ter a ponta da cúspide, então ele não tem região plana. Ele só tem uma parte aqui, ó, mesial e a outra distal. Opa! Lembra que eu falei para vocês? A parte mesial, então, ela é mais voltada para vestibular, ó. E a parte distal, ela é mais longa e mais voltada para palatina, ó. Então, por conta dessa ponta de cúspide, nós vamos ter uma linha e, consequentemente, duas inclinações, tá? E aí a gente procede da mesma maneira. Aonde as linhas se cruzam, na bossa, né, a primeira linha horizontal com a linha vertical, onde elas se cruzam, um ponto, ponta de cúspide, outro ponto, e na proximal, próximo ali como se fosse do ângulo, né, do dente aqui, a gente tem outro ponto. Então a gente vai fazer aquele formato de gota. No canino ele fica um pouco mais amplo, e a gente vem e faz o corte de dentro para fora. Então, seria daqui de dentro do dente para fora, pegando todo esse formato de gota para nós termos a nossa convergência expulsiva de dentro para fora. E a outra, então, como nós já temos o ponto aqui em cima, vamos fazer um ponto lá na cervical, por proximal. Fazer um ponto aqui na cervical por vestibular e vamos unir, então, bossa com cervical, com proximal lá próximo do ângulo e com proximal lá na cervical. Nós vamos ter então aquele corte retentivo, de fora para dentro. Então eu vou fazer isso do lado direito, do lado esquerdo e por trás. Pela palatina, mesma coisa do central. Lembrar sempre de quando for fazer esse corte expulsivo, não remover tanto, tentar deixar, levantar um pouquinho, né? O estilete, a hora que for sair aqui, ó, para já deixar o formato da crista marginal. Então, ali lá, ó. Aqui eu tenho um canino superior. Então, observem, ó, formato de pentágono, aresta longitudinal menor, ângulo mais retilíneo, aresta longitudinal distal maior, ângulo mais arredondado, mais convexo, mais gordinho. Olhem aqui pela borda incisal, ó. Como a gente consegue observar bem a inclinação do dente. Então ele cai. Para a esquerda e cai para a direita. Região aqui, né, então de maior volume, como se fosse o pronunciamento da ponta da cúspide pela vestibular. A gente tem uma saliência um pouquinho maior. Aquele formato de cunha, né, clássico, que vocês já estão cansados de me ouvir falar. Então, formato de cunha um pouquinho mais robusto, mais aberto. A gente consegue observar até a crista mediana pela proximal. E aqui, então, a gente tem o canino.
tá? O que que vai mudar do canino para o central? Ou para os centrais? Vamos lá. Então aqui, ó, eu fiz aquele desenho esquemático para vocês, mostrando basicamente que o formato de cunha é padrão para eles, padrão para os anteriores. O que diferencia é que a gente vai ter uma distância, né, vestíbulo palatino um pouquinho mais curta no lateral e a linha cervical, a linha do colo ficar mais sinuosa. E de central para canino, a gente vai ter ali uma elevação na parte palatina, e não fica tão cavado, certo? E na vestibular, o que que vai mudar? A vestibular vai mudar o desenho. Então esse daqui é o desenho do canino, um formato de pentágono, com uma aresta longitudinal menor e outra aresta longitudinal maior. De resto, proceder com a questão dos cortes é do mesmo jeito, ok? E só lembrar então desse pequeno detalhe quando a gente for fazer as convergências, né? Então imagine, fizeram o desenho da projeção proximal, recortaram a projeção proximal. Fizeram o desenho da projeção vestibular, recortaram a projeção vestibular. Até aí tudo igual com relação ao canino, com relação ao central, o que muda é o desenho da vestibular. E aí quando for fazer as convergências, lembrar que é uma linha. Por quê? Porque o canino tem uma ponta de cúspide, essa ponta então, se a gente dividir o dente no meio, né, fica uma metade mesial e uma metade distal, tá? Então metade mesial para cá, ó, mais para fora, mais para vestibular, e a metade distal, ó, mais larga e mais voltada para a palatina, ela é mais para dentro, ok? Então aqui daquele mesmo esquema que a gente fez no central.